Olá! Hoje a gente vai tentar decifrar um verdadeiro quebra-cabeça geopolítico. A ideia é entender a lógica por trás de várias manchetes que, assim, à primeira vista, parecem não ter nada em comum, mas que, no fundo, estão contando a mesma história sobre como o poder funciona no mundo de hoje. Ok, vamos começar com um desafio. O que é que esses eventos todos, que aconteceram ali entre o fim de 2025 e o comecinho de 2026, têm em comum? Parece tudo meio aleatório, né? Uma coisa aqui, outra lá. Mas olha, pode acreditar, existe um fio condutor que liga tudo isso. E é esse fio que a gente vai puxar hoje. Para a gente conseguir achar essa conexão, a primeira coisa é esquecer aquele mapa mundi tradicional que a gente aprendeu na escola. O mapa que importa de verdade hoje não é o de países e fronteiras fixas. É um mapa, digamos, funcional, que é desenhado pelo fluxo de poder, pelas rotas de energia, pelos corredores de comércio e por alianças que mudam o tempo todo. É um mapa vivo. E bem no centro desse mapa dinâmico, organizando praticamente tudo o que acontece nele, existe um grande motor. Uma força principal: a competição estratégica entre os Estados Unidos e a China. Essa rivalidade, hoje, é o princípio que organiza a nova ordem global. Então, vamos dar uma olhada no manual de estratégias de cada um desses gigantes. Quer dizer, como é que cada um deles está tentando moldar o mundo para levar vantagem? A China, por um lado, joga um jogo de longo prazo. O foco dela é construir uma imensa teia de interdependência econômica. A ideia é simples: se tornar indispensável para o resto do mundo. Garantir acesso a recursos, a portos, a mercados. E, claro, oferecer um modelo alternativo de cooperação que vai de Pequim até a América Latina. Já os Estados Unidos, bom, eles estão respondendo com um movimento de consolidação, de fechar o seu próprio espaço. A estratégia é reforçar o controle sobre o seu hemisfério, o ocidental. É quase como uma releitura da doutrina Monroe para o século XXI, sabe? O foco é garantir o seu entorno e, principalmente, negar espaço para rivais, como a China, aqui na região. E o que é fascinante quando a gente coloca os dois lado a lado é como o choque de visões fica muito claro. De um lado, uma potência focada em defender seu domínio regional, olhando para dentro. Do outro, uma potência buscando se expandir por meio de redes globais, olhando para fora. São dois projetos de mundo que estão claramente em rota de colisão. Certo. Agora que a gente já entendeu as estratégias gerais, vamos voltar para aquelas manchetes lá do começo. Vamos ver como elas são, na verdade, consequências diretas desse grande jogo de poder. Lembra daquela conversa sobre os Estados Unidos quererem comprar a Groenlândia? Pois é, não era nenhuma loucura ou excentricidade. Era a aplicação direta do manual americano, fortalecer a presença no seu próprio hemisfério e controlar o acesso a uma região super estratégica, que é o Ártico, antes que a China ou a Rússia cheguem lá. Agora, vamos olhar para o Irã. É um caso clássico de como a pressão que vem de fora pode acender um pavio do lado de dentro. E o ponto de partida foi uma ação militar direta dos Estados Unidos. A linha do tempo aqui não deixa dúvida. Primeiro, a ação militar americana. Logo depois, um aprofundamento da crise econômica, com sanções e tudo mais. E isso, por sua vez, serviu de combustível para os protestos gigantescos que tomaram o país. Uma coisa levou diretamente à outra. E aqui está o ponto central que essa citação resume perfeitamente. A grande questão geopolítica hoje é essa conexão perigosa entre a pressão externa que as grandes potências fazem e a fragilidade interna de outros países. Quando esses dois fatores se encontram, a situação pode sair completamente do controle. E olha, essa nova realidade não afeta só os adversários, não. Ela está forçando todo mundo, inclusive os velhos aliados, a recalcular suas posições nesse novo tabuleiro. O caso de Israel é um exemplo perfeito disso. A gente começa a ver aliados históricos como o Reino Unido e a Austrália, e também potências importantes do sul global, como a África do Sul, mudando de postura. Eles passaram a fazer uma distinção muito clara entre o apoio ao Estado de Israel e o apoio sem questionamentos às políticas de um governo específico. E esse efeito cascata vai longe, até disputas que antes a gente consideraria puramente regionais, sabe? Como a questão da fronteira entre Camboja e Tailândia. Hoje, elas ganham uma nova camada de complexidade, porque agora tudo é visto através da lente da competição entre Estados Unidos e China, o que, claro, aumenta muito o risco de uma escalada. Bom, nós vimos as peças do quebra-cabeça e como elas se encaixam. Então, para a gente fechar, vamos organizar tudo isso e definir de forma bem clara quais são as novas regras do jogo.
Basicamente, essa é a nova gramática que a gente precisa aprender para ler o mundo em 2026. São 4 regras bem diretas. A prioridade total dos Estados Unidos no seu hemisfério, as redes de dependência criadas pela China, o Oriente Médio como um palco para grandes mudanças diplomáticas e a transformação de crises que antes eram internas em eventos de impacto global. A grande conclusão, no fim das contas, é que esse novo manual de regras está sendo escrito agora, na nossa frente, em tempo real. E isso nos deixa com a pergunta fundamental. Nessa disputa toda para definir como vai ser a ordem do século XXI, quem é que vai dar a palavra final? A resposta, por enquanto, ainda tem aberto.